Em 1962, a relação entre os Estados Unidos e a União Soviética estava incrivelmente tensa. Existiam rumores que os soviéticos iriam lançar uma bomba atômica em breve. O pânico tomou conta dos cidadãos americanos, que começaram a construir abrigos anti-bomba nos seus quintais. Isso se tornou uma ocorrência comum. Pessoal, estamos passando por alguns problemas no canal, então fizemos um canal secundário para também postar histórias para vocês. Então considere se inscrever no novo canal e também acompanhar os vídeos de lá, caso alguma coisa aconteça aqui. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigada. O Dr. Calvin trabalha muito duro no seu abrigo, enchendo-o com suprimentos suficientes para durar muitos anos. Um dia, Calvin e sua esposa grávida Ellen organizam uma festa na sua casa. As coisas estavam indo muito bem, até que eles conseguem ver na televisão um anúncio do presidente Kennedy, que anuncia que estão planejando uma missão secreta contra a União Soviética. Não existiam detalhes de nada, mas o Calvin entra em pânico. Ele pensa que uma guerra estava prestes a começar. Então ele expulsa todos os convidados e arrasta sua esposa para o abrigo. Segundos depois, uma aeronave voa sobre a cidade. De repente, ela começa a sofrer de uma falha mecânica. Não há nada que o piloto possa fazer, e o resultado é ela se chocando diretamente contra a casa do Calvin, destruindo ela completamente. No abrigo, o Calvin escuta o barulho e sente todo o tremor. Então ele presumiu que a guerra começou e fecha rapidamente a porta. Ele explica a Ellen que não pode abri-la manualmente. A porta se abrirá por conta própria após 35 anos, que é o tempo para as partículas nucleares se normalizarem na atmosfera. Logo, as autoridades são alertadas para verificar os destroços deixados pelo acidente, e como não encontraram nenhuma prova de vida, presumem que Calvin e Ellen morreram no acidente. Os dias começam a passar. O Calvin se sente em casa, mas a Ellen odeia morar lá embaixo. Um dia, a sua bolsa finalmente rompe e, com a ajuda do seu marido, ela dá luz ao seu bebê fofo. Logo, dias se tornam anos e o seu filho, Adam, se torna uma criança brilhante. O Calvin ensina a ele tudo o que sabe e espera que um dia o Adam reconstrua o país para trazer de volta sua antiga glória. Além de todas as matérias básicas da escola, Calvin também ensina o Adam a boxear, falar francês e latim, também como lidar com o mercado de ações. Ellen ensina a ele como fazer tarefas domésticas e até mesmo dançar. Calvin também presenteia Adam com a sua coleção de cartões de beisebol e tenta explicar esportes para ele, mas o Adam tem dificuldade em imaginar tantas pessoas. Ambos os pais ensinam a ele boas maneiras e nunca falam um palavrão perto do filho, que estava crescendo muito ingênuo e protegido. A família facilmente encontra uma rotina para sua vida diária, que lhes permite fazer pequenas compras em um mini mercado, pescar em um tanque falso, cuidar de plantas e construir um quarto extra pro Adam. Eles também têm uma área de lounge para ler e brincar e simplesmente relaxar enquanto passam o tempo. Enquanto isso, acima deles, a terra que costumava ser a sua casa é vendida e se torna uma variedade de negócios. Ao longo dos anos, primeiro é um dinner, um café, depois uma pizzaria e mais tarde uma casa noturna. Em 1995, o Adam completa 33 anos e recebe presentes dos seus pais que eles fizeram para ele. Quando ele sopra as velas, ele deseja encontrar o parceiro perfeito um dia. A Ellen menciona que faltam apenas 2 anos e o Calvin diz que sentirá falta desse lugar quando chegar a hora, fazendo com que a Ellen vá para outro quarto para gritar sua frustração. Em 1997, os 35 anos finalmente acabaram e a porta se abre sozinha. A família estava bem animada para sair, mas o Calvin diz que deve fazer uma rápida verificação primeiro para garantir que seja seguro. Depois de colocar um traje de proteção contra a radiação, ele sai no elevador e aparece em um prédio abandonado que se tornou o lar de um grupo de mendigos bêbados. O homem fica tão chocado com a visão de um homem brilhante emergindo do chão que desmaia. Então o Calvin sai do prédio apenas para ser chocado por todas as mudanças. Há grafites por toda parte. Pessoas manuseando armas como se fossem brinquedos, lojas de adultos cheias de produtos que o enojam e pessoas estranhas que ele não consegue entender quando falam. Aterrorizado, o Calvin volta correndo para o bunker e explica que, embora o ar seja respirável, o bairro ainda é um deserto pós-apocalíptico cheio de mutantes loucos. Ele conclui que eles devem ficar no bunker e suas palavras fazem a Ellen finalmente explodir. Ela grita com ele, enquanto explica o quanto está cansada de estar trancada e o quão importante é para o Adam entrar em contato com a natureza. O Calvin se recusa a mudar de ideia, e a discussão faz com que ele tenha um ataque cardíaco. Com o Calvin doente e os suprimentos quase acabando, a Ellen decide enviar o Adam para fora para conseguir comida suficiente para alguns anos.
Ela lhe dá algum dinheiro e uma lista de compras, dizendo a ele para ficar no Holiday e também olhar para alguma garota que não fosse mutante. Antes do Adam sair, o Calvin diz para ele não entrar na loja de vídeos para adultos porque tem níveis prejudiciais de radiação. Depois de terminar de se preparar, o Adam finalmente sai e descobre que o Melker, o mendigo, começou um pequeno templo ao redor do elevador para adorar a família do Calvin, considerando-os como seres sagrados. O Adam sai e fica incrivelmente feliz por finalmente ver muitas coisas pela primeira vez. O céu é incrível, prédios, árvores e até outras pessoas que o consideram esquisito. Ele fica empolgado com cada pequena coisa e cumprimenta qualquer pessoa que passa por ele, acidentalmente usando um termo pejorativo para se referir a uma mulher negra quando a cumprimenta, porque ele estava especialmente animado em ver outra cor de pele. Quando passa pela loja de vídeos para adultos, ele cobre o nariz e alerta os outros a fazerem o mesmo. Depois, ele entra no ônibus e fica realmente assustado ao sentir a máquina se movendo. Quando tenta conversar com os outros passageiros, ele usa palavras antigas e ninguém consegue entendê-lo. Então, também o consideram esquisito. Eventualmente, o Adam chega ao supermercado e começa a pegar todos os itens da lista. O açougueiro explica que, se ele fizer um pedido maior, pode ser entregue na sua casa, o que faz o Adam perceber que não tem ideia de como voltar para o bunker. Em pânico, ele sai correndo da loja e passa o dia pegando ônibus diferentes para procurar o bunker, mas sem sucesso. Ele também estava ficando sem dinheiro, então ele entra em uma loja de penhores para vender alguns cartões de beisebol do seu pai. O dono da loja percebe que são cartões antigos e muito valiosos, mas ao invés de contar ao Adam, oferece para comprar o pacote inteiro por $500. Antes que o Adam possa aceitar, a assistente da loja, Eve, os interrompe e diz ao Adam que ele estava sendo enganado, porque cada um desses cartões custa em média de 4 a 6 mil. A Eve insulta o seu chefe e sai na hora, causando uma grande impressão no Adam e fazendo com que ele comece a se apaixonar por ela. Assim que saem da loja, o Adam pede a Eve para levá-lo até Holiday. No início, a Eve se recusa e tenta fugir dele, mas rapidamente muda de ideia quando Adam promete pagar com 2 cartões de beisebol. Durante o passeio, Adam escolhe todas as músicas antigas no rádio, o que a Eve acha bastante estranho. Assim que a Eve deixa o Adam no hotel, ela sai sem dizer uma única palavra. O Adam vai até o seu quarto e quando olha pela janela, fica chocado com a vista que tem do 18º andar. Então ele aproveita para assistir televisão em cores e também se certifica de acordar muito cedo para assistir ao nascer do sol. Na manhã seguinte, Eve visita o Adam no hotel para devolver os cartões, pois se sente culpada por ter sido pago tão bem por uma tarefa tão simples. Em seguida, ela tenta sair, mas o Adam detém ela com uma oferta. Ele pagará ela para ela se tornar a sua assistente e ajudá-lo a reunir todas as coisas para o bunker. A Eve concorda e eles vão fazer compra juntos para pegar todos os suprimentos suficientes para mais 2 anos, contratando vários caminhões no processo. O Adam também a surpreende ao revelar que quer encontrar uma esposa depois que terminarem as compras. A Eve até que leva o Adam para sua casa e ele conhece o seu colega de quarto Troy, que começa a fazer várias perguntas ao Adam quando percebe o quanto está surpreso com toda a tecnologia. O Adam mente, dizendo que é do Alasca e que estava aqui em uma viagem de negócios. Enquanto isso, Ellen fica muito curiosa e entra no elevador, mas assim que sai, vê Melker e seus amigos sendo estranhos e imediatamente volta. No dia seguinte, Troy decide que o Adam precisa de uma transformação de moda. Então, ele lhe dá um guarda-roupa completamente novo que o faz parecer ainda mais bonito. Nos próximos dias, Eve e Troy levam o Adam a muitas novas experiências, como dançar ao som de uma música moderna, andar de skate e ver o oceano. O Adam fica tão animado que pula na água sem se importar. Ele também assiste a um jogo de beisebol e finalmente entende por que o seu pai gosta tanto. Uma tarde, começa a chover e o Adam fica na chuva maravilhado. Quando a Eve vem verificar como ele estava, o Adam a abraça para compartilhar sua alegria, dizendo que seu pai chamaria isso de milagre. Durante a noite, Eve e Troy levam o Adam a um clube de swing antigo para encontrar uma esposa e dizem a ele para ele ser ele mesmo. As mulheres no clube imediatamente se sentem atraídas pela doce personalidade dele, maneiras respeitosas e bela aparência do Adam. A rival da Eve rapidamente chama sua atenção e eles começam a se dar bem, o que deixa a Eve com bastante ciúmes. Ela o leva pro lado e diz que ele precisa de uma mulher doce na sua vida, não uma vagabunda. O Adam convida outra garota para dançar e tomam conta da pista de dança, impressionando a todos com suas incríveis habilidades. A Eve tenta ignorar os seus ciúmes e conversa com seu ex-namorado, que zomba do Adam e o provoca para uma briga.
No entanto, o Adam usa suas lições de boxe para assustar rapidamente o cara e afastá-lo. Irritado com todo o drama, a Eve deixa o clube e vai para casa sozinha. Quando Troy chega, ele informa ela que o Adam saiu do clube com a sua rival, fazendo com que a Eve perceba que ama o Adam e corra para encontrá-lo. Ela entra no carro, mas antes de partir é surpreendida por alguém batendo na janela e cai no chão. É o Adam que a leva para dentro e cuida do seu arranhão, explicando que teve que rejeitar as outras garotas porque não conseguia parar de pensar na Eve. O Adam confessa seus sentimentos por ela e eles finalmente se beijam. Agora que estão juntos, Adam decide finalmente contar a verdade a Eve sobre a sua família e a sua casa, além de expressar seu desejo de se casar com ela para que possam viver juntos no bunker. No entanto, a Eve pensa que ele na verdade é um homem louco que soube esconder isso muito bem e o expulsa imediatamente. No dia seguinte, Troy leva o Adam pela cidade enquanto ensina ele como dirigir. De repente, o Adam vê a loja de vídeos para adultos novamente e segue a estrada para finalmente encontrar o prédio acima do seu bunker, onde Melker começou uma religião em torno do elevador. Animado, ele corre de volta para Eve para dar a ela a boa notícia, apenas para encontrar 2 psiquiatras esperando por ele. No início, o Adam finge cooperar, mas assim que vê uma oportunidade, foge enquanto o médico o persegue, e o outro tenta chamar a polícia, mas Eve a impede e percebe que fez algo errado. Nesse momento, Adam passa por ela e entrega sua chave do hotel para que ela possa pagar a conta com os cartões. Então ele escapa no caminhão que alugou, acidentalmente batendo no carro do médico no processo. Mais tarde, Eve e Troy chegam ao quarto do hotel do Adam e encontram uma série de itens feitos nos anos 60. Além de certificados de ações do Calvin que agora valem milhões de dólares. Essas coisas os fazem perceber que o Adam lhes disse a verdade. Enquanto isso, o Adam finalmente retorna ao bunker e abraça seus pais após 2 semanas sem vê-los. Ele diz a eles que o mundo exterior é adorável e traz os suprimentos, que estão sendo carregados por Melker e seus amigos. De volta para Eve, ela estava desesperada para encontrar o Adam. Então o Troy a leva para a loja de vídeos para adultos e eles começam a pisar no chão, pensando que podem encontrar o bunker ali. Obviamente, eles não encontram nada e decidem sair, mas no caminho para fora, conseguem ver o Adam prestes a entrar no prédio ao lado. A Eve imediatamente corre até ele para beijá-lo e o abraça. O Adam a convida para conhecer os seus pais, Calvin e Ellen. Eles gostam muito da Eve e jantam juntos. Calvin também dá a Adam uma conversa sobre os pássaros e as abelhas. No entanto, antes de fazer qualquer plano para uma nova vida, Adam pede que seus pais esperem 2 meses. Nas semanas seguintes, Adam e Eve vendem as ações do Calvin e constroem uma nova casa no campo, que é idêntica à casa anterior do Adam. Melker também ajuda depois de limpar tudo e finalmente abandonar a bebida. Quando tudo está pronto, o Adam traz os seus pais para casa, revelando que dessa forma eles podem se acostumar com o novo mundo aos poucos. Mais tarde, enquanto Ellen e Eve preparam o jantar, Adam finalmente conta a Calvin que nunca houve uma guerra atômica, que a bomba, na verdade, foi um avião que caiu na sua casa, e que a União Soviética entrou em colapso. O Calvin se recusa a acreditar, e começa a fazer planos para construir um novo bunker, apenas por precaução. Então, tudo é finalizado.